De volta para uma conversa de peso com Raíssa Milha, com a pesquisadora, a senhora Raíssa Milha. Eu estava te perguntando, antes nós íamos para o intervalo, sobre como as empresas receberam teu projeto. Ainda não teve ninguém que diga, queremos comprar esta ideia. Teve a possibilidade de apresentar isso num cenário mundial. O que está faltando para as empresas apostarem mais na correção dos seus trabalhos? É que as empresas, elas veem como um produto pronto para ser utilizado, como se eu pudesse vender já esse produto. E eu não tenho a capacidade de fazer uma grande membrana de criptomelano e vender para as indústrias, dizer, não, esse projeto está pronto, aqui, ó, esse é um produto, tal é o preço, eu vou começar a vender criptomelano. Não tem como isso acontecer. Eu tenho um plano de pesquisa, tenho um projeto em escala laboratorial, mas eu não tenho como calcular, não sou engenheira, não sou uma empresária, que posso calcular agora todos os tanques, fazer como se fosse uma indústria, até porque eu não tenho investimento para isso também, né? Então eu poderia fazer no papel, mas não teria como aplicar na realidade. Mas até o momento eu não tenho como planejar uma indústria toda, fazer um estudo de mercado, fazer assim toda essa parte comercial e industrial, da parte química também, e começar a vender o criptomelano. Não tem como eu dirigir tudo isso. Possivelmente, se tu conduzisse isso dessa forma, já estaria vendendo horrores. Talvez, não se sabe, mas eu espero que sim, sabe? Então, porque pequenos desastres acontecem a todo momento. Exatamente. Né? Os desastres, eles continuam acontecendo, até porque não tem uma técnica totalmente eficaz. São vários tipos, né? Tem desde métodos absorventes, tem outros métodos, barreiras, eles botam fogo no óleo. Tem várias coisas que já estão sendo feitas, mas nenhuma é completamente eficiente. Por isso que continuam surgindo outras técnicas. Então, falta ainda um apoio externo de alguém que diga, não, quero investir nessa ideia, vamos sentar, vamos pesquisar, vamos fazer isso em grande escala. Quem sabe vamos tentar conseguir investidores, começar uma startup. Tem vários fatores que seriam necessários para conseguir fazer isso ser viável em escala industrial. Mas isso é um trabalho em equipe, né? Eu consegui fazer em escala laboratorial, com mais um colega me ajudando, com mais uma professora orientadora, mas é uma membrana desse tamanho. Tu nunca pensou em fazer uma startup especificamente para desenvolver esse projeto? Já conversei Porque esse é um grande desafio. Já conversei com pessoas que se voluntariaram para me ajudar nessa fase, mas ainda falta essa parte do planejamento em grande escala, um tanque. Por exemplo, eu faço com uma membrana desse tamanho. Teria que ser uma membrana desse tamanho, um bloco de criptomelano. Então, teria que ser uma torre de destilação enorme. Então, são vários passos até chegar num projeto em grande escala. Claro que é viável. Toda empresa passou por todos esses passos, né? Toda empresa teve que pensar um processo em grande escala a partir de uma ideia inicial. Então, falta essa caminhada que eu preciso dar a mão para muita gente para conseguir chegar lá, né? Perfeito. Eu fico perplexo em saber que esse não é o teu futuro. A gente deve imaginar que essa moça tem uma vida longa numa engenharia química, né? Ou como uma química, realmente, química de alimentos, o que seja. Mas não é a área técnica o teu desejo. Tu vai para a área das humanas mesmo. É a química do cérebro, né? A química do nosso corpo. Eu gosto muito de neurociência, gosto de psicologia, comecei a fazer universidade de psicologia aqui, mas eu quero estudar mais especificamente essa parte da psicobiologia, a parte de neuroanatomia e toda essa parte misturada que tem a ver com o corpo humano, tem a ver com química, tem a ver com biologia. Sou fascinada por isso. E não é que eu esteja abrindo mão da química, gosto ainda muito dessa parte ambiental, me fascina, mas eu acho que a gente não pode ter medo de mudar. Sabe? Por muito tempo eu fiquei nessa apreensão, fiquei pensando, não, será que eu poderia fazer química? Mas eu fui tão infeliz durante o técnico. Enquanto eu não achei o projeto para me focar, eu era muito feliz estudando tanques, por exemplo. Qual tipo de tanque para determinado material? Qual tipo de reação polimérica para obter tal? Eu não era feliz. Se eu pensasse numa reação polimérica, eu ia ficar extremamente frustrado também. Exatamente, e eu já passei por isso. Porque que diabos é uma ligação polimérica, entendeu? Polímeros, plásticos. Eu ia trabalhar na com isso. Eu pensei, não vai dar. Não vai dar. Brincadeira com meu amigo Afonso, que é um engenheiro químico e deve estar nos acompanhando agora, que é exatamente da área de polímeros. Desculpa. Tô brincando com ele. Eu admiro muito. Que bom que eles existem, né? Que bom que as pessoas são diferentes. Imagina se todo mundo gostasse da mesma coisa, né? Mas me parece que a tua vontade é de fazer várias coisas nessa vida. Eu gosto. Eu, assim, se eu pudesse, eu viveria muito tempo, né? Fazendo muitas coisas para muitos lugares, testando várias vidas, né?
Mas às vezes a gente tem que tomar certas decisões e ser mais restrita. A nossa cabeça hoje está muito ligada à nossa química corporal? Tá, é isso que te provoca? Muito. Saber por que uma pessoa entra numa depressão sem ter um problema... Exatamente. Neurotransmissores, é química. Sem ter um problema social, né? Exatamente. Sendo simplesmente um problema pra químico qualquer de falta ação do corpo, um pensamento ou um movimento, a gente tem uma sinapse acontecendo, que é uma troca de substâncias químicas, são canais de sódio e potássio abrindo. É química, é uma troca, uma reação que está acontecendo. Então não é que eu não quero mais saber de química, mas eu quero aplicar em alguma coisa que me deixa chorando de felicidade, que é neuroplasticidade, por exemplo, neuroquímica, neurobiologia. Então, eu acho que tem muita coisa para ser descoberta nesse ramo. Tem, assim, a gente engatinha nisso. A gente, mundo, né? O mundo inteiro. Humanidade engatinha nisso. Sim, né? olha quantas doenças que a gente não faz a mínima ideia, que estão relacionadas a muitas coisas do corpo. Agora está se tendo um avanço mais rápido, mas a neurociência é uma área bastante nova ainda. Tem muita coisa para ser descoberta. Nos Estados Unidos tem um plano do governo para investir em pesquisas do cérebro, porque muitas doenças estão aumentando, o Alzheimer, o Parkinson, estão aumentando e não se tem como evitar muita coisa ainda. Então, eu acredito que em 10 anos pode muita coisa mudar e eu quero poder fazer parte de um pequeno espaço dessa mudança. Lesionados medulares é uma coisa que te atrai? Também faz parte, né? Eu gosto muito dessa parte de regeneração. Penso bastante na parte de neuroplasticidade, que é a regeneração de neurônios. Mas tá tudo interligado no Falamos corpo, aí de né? tetraplégicos, paraplégicos, possibilidade de recuperação. O corpo inteiro, até visão, por exemplo. Tem técnicas que faz a sensação entrar pela língua, por exemplo. Tu sente estímulos sensoriais da língua que fazem uma imagem, uma representação mental surgir na mente e aí tu vê. Claro, não como uma visão que uma pessoa normal tem, né? Eu vejo. Essa parte da língua eu entendi bem. Eu sinto o prazer e eu vejo aquele churrasco na minha frente. Perfeito, entendi muito bem o exemplo que quis dar. Mas mais ou menos isso. Quando a gente fala nisso, a gente fala da nossa capacidade de reabilitação interna, de a gente mesmo conduzir os nossos movimentos, ou exógenos, né? De um equipamento que esteja ligado a gente? Sim, tem várias técnicas, né? Tem a parte sensitiva e a motora do cérebro. Então, tem técnicas, como agora acabei de falar, que entra a sensação através de outro mecanismo, que é o tato, e tu consegue visualizar uma coisa, tem uma representação mental através do tato, e tem mecanismos motores, que tem a ver com outras doenças que a gente estava falando, como Parkinson, né, que é a falta de coordenação motora. Eu sou apaixonada por tudo isso, não sei qual vai ser meu caminho. Porque cada um deles é um universo sem fim. Muito. A gente tem 100 bilhões, cerca de 100 bilhões de neurônios. Fazendo conexões diversas. Então, e assim, a gente pode gerar... E tem gente cuidando de cada conexão, né? Gente aprofundada, cuidando de uma ou de outra Mas conexão. falta muita gente ainda nessa área. E nós estamos engatinhando em nível de humanidade, em Brasil nem se fala, né? Sim. Apesar de a gente ter visto agora o pontapé na Copa do Mundo, o pontapé inicial. Mas ele trabalha nos Estados Unidos, né? Ele é professor da... Com isso, a senhora quer me dizer que o teu caminho é voltar para lá e fazer uma faculdade lá? É uma pena, assim, eu gosto muito da pesquisa, eu quero muito investir na pesquisa em educação brasileira, se eu puder voltar ainda. Meu sonho quando era pequena, é um sonho antigo, eu queria ter um laboratório de pesquisa em neurociência e auxílio, assim, para quem precisasse de psicologia. Provavelmente dentro de casa, né? A dona Elaine ia adorar esse laboratório funcionando em casa. Eu ia gostar muito de poder voltar e incentivar essa parte no Brasil, mas quem sabe, né? Vamos trabalhar para isso. Mas, por enquanto, eu tenho que ir para os Estados Unidos para estudar mais profundamente. Quando vai se dar isso, esse caminho? Em 2016, se tudo der certo. Porque o processo de aplicação lá é diferente, tem até janeiro para terminar todo o processo, começa as aulas em setembro. Então, agora eu não teria tempo de aplicar esse ano para começar em setembro, porque não ficaria um processo bom. Então, eu vou trabalhar para fazer tudo direitinho. Sem saber se tu vai dar bem ou não, tu não vai fazer, é isso? Tu poderia já tentar, né? Sim, mas aqui nem tem as datas, porque tem um teste que é o Enem americano, que é o SAT, que tem datas fixas. E aí lota também essas datas, não tem mais vagas. Agora nem teria como eu marcar, por exemplo. Então eu decidi fazer bem o projeto, participar de todas as oportunidades, ter experiências de vida, que conta muito também. Então ano que vem eu estou planejando várias coisas que eu quis fazer e acabei deixando para trás para conseguir fazer o projeto, para me formar na química. Então, ano que vem eu vou ter esse ano, não é um ano off, é um ano on. É um ano que eu vou dar seguimento a vários projetos que eu quero na minha vida inteira, eu tive sonhando.
E aí, no outro ano, vou para os Estados Unidos e me foco 100% na educação e no aprofundamento. É que tu aprenda muito lá e venha desenvolver muito aqui depois com a gente. Com certeza, vai ser meu... Quando tu vê projetos como Ciências Sem Fronteiras, é uma coisa que te dá alegria? Muita alegria, muita alegria. É uma coisa ainda muito nova, né? A gente está vendo várias pessoas conseguindo ir para fora, conseguindo ir voltando, né? Depois, então tem esse processo de ir, mas voltar, trazer para o Brasil a inovação. Conheço muitos amigos, muitas pessoas que estão conseguindo ir. Ainda tem uma restrição para a área de humanas, está abrindo, mas aqui nem psicologia ainda é bastante difícil, né? Eles dão mais ênfase nas áreas que precisa mais no Brasil. Não que não precise de psicólogos, com certeza precisa, mas tem uma complicação nesse caminho. Mas eu espero que seja um programa que continue e acho que vai continuar assim. Mas a tua área me parece que é muito mais técnica do que propriamente humana. Mas eu gosto também da psicologia social. Porque parece que a psicologia social não é o teu principal desafio, né? Não, por isso que eu não consigo continuar só na psicologia. Eu preciso fazer essa interface com outras áreas. Mas eu gosto também. Acho muito bonito o ser humano como todo, sabe? Então a psicologia social, o ser humano em conjunto, em sociedade, também é muito interessante. Mas a gente tem que fazer escolhas, não dá para estudar tudo, né? Então eu prefiro aprofundar numa área e ter interfaces com outras, mas não ser expert. O dia é muito curto para tudo que tu quer fazer, pelo jeito, mas... mas estou tentando fazer tudo. Pai e mãe apoiam muito estas tuas escolhas? Muito, desde pequena, assim, eles sempre apoiaram. Eu quis ir para Liberato, a gente estudou para isso, se inscreveu, eles sempre ficaram do meu lado. Meu irmão agora está indo para Liberato também. Quando eu quis viajar, eles nunca me interromperam, assim, nunca acabaram com meus sonhos. Eu quis ir com 17 anos para Nova York sozinha. Porque precisa ter uma boa base familiar para poder fazer essa construção. Com certeza, sim. Conheço pessoas, como esse primo que eu disse, que às vezes tiveram dificuldades durante a vida familiar, mas conseguiram seguir em frente mesmo assim. Então, não é desculpa também para dizer, não, mas eu não tive apoio em casa, desisti, porque era muito difícil. Mas com certeza às vezes não um pai ou mãe, não dá para ser o pai ou a mãe, mas tem um amigo, ter alguém que tu possa confiar, que possa contar, um professor que te ajude, já influencia muito. Às vezes... Tu encontrou muitos professores na tua caminhada? Sim, mas encontrei todos os tipos de professores também. Assim, tem duas pessoas que eu até tenho que falar o nome, a Xana e a Carla, são professoras maravilhosas do Liberato, que sempre abriram escola no final de semana, em feriado, ficavam até 10h30 da noite, corrigiam relatório de madrugada. Mas tem professores, ao mesmo tempo, que acham que pode ser perda de tempo, que não gostam que esteja interrompendo a aula deles, entrando no laboratório para fazer prática extracurricular. Então, ainda tem essa mentalidade conservadora que acaba complicando. Mas isso vai mudar, eu tenho certeza que... Tu já está mudando isso, pelo jeito. Com essa repercussão que eu estou dando para o Liberato, às vezes. Liberato consegue prêmios internacionais, vários alunos estão conseguindo prêmios internacionais, vê que a pesquisa não é bobagem. É uma coisa que pode ser levada adiante, sabe? Pode levar o nome da escola adiante. Então, acaba quebrando um pouco dessas barreiras. Quando a gente vê isso, eu sinto muito nós não termos no Brasil uma política mais séria. Que bom que nós temos vários exemplos de melhoras nesse nosso processo, mas ainda muito pouco incentivo diante do que poderia existir realmente. Acho que a senhora tem uma missão muito importante no próximo período, que é o de propagar essa tua experiência para que as pessoas consigam enxergar na Raíssa e se projetar na Raíssa para o momento seguinte de suas vidas, né? Tu compreende essa função social que tu pode desenvolver. Eu espero que... Esse peso não te cabe, definitivamente, mas é uma coisa que tranquilamente tu poderia, tendo a oportunidade de estar numa escola como a Liberato, uma escola pública, seguir, né? Levar isso para as escolas municipais, por exemplo, de Novo Hamburgo. Né? Eu espero muito poder contribuir ainda. Estou tendo a oportunidade até de fazer umas palestras. Eu gosto muito dessa área, se eu pudesse, assim, chegar para as pessoas e falar no olho, sabe? Dizer assim, todo mundo pode ser como eu, como meus colegas que estão participando de outras feiras. Não tem barreira nenhuma, é só querer, sabe? Não é, às vezes, chegou em Harvard. Mas nada foi tão, assim, complicado e incrível, sabe? É uma escalada, faz parte dos degraus. Mas não é impossível, nada é tão grandioso. Assim como a gente imagina, né? Idealiza, não, mas é impossível, é muito inatingível. Difícil. Não. Tá mais pertinho do que a gente imagina? Exatamente. Harvard tá logo aí, moça? Tá. Pior que tá. Dá pra dar essa escalada. Grande prazer falar contigo. Muito obrigada, é um prazer mesmo.
Que a senhora volte tantas vezes quanto for possível e que possa levar esse teu exemplo para muito mais gente em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, no Brasil. Que é disso, bons exemplos que a gente efetivamente precisa, né? Hoje com essa moça, delícia de conversa, com a Raíssa Miller, essa inquieta fuçadora de primeiro momento, né? E de grande reconhecimento internacional, a Raíssa Miller aqui da nossa Liberato. Conversa de Peso de hoje fica por aqui. Continue agora com a programação da nossa TV NH e da nossa rede Comunidade de Televisão.